Seja muito bem-vindo ao canal Jusbecaria. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre as fases da prisão em flagrante. Isso mesmo. Você sabia que a prisão em flagrante ela é dividida em fases? E é muito importante a gente conhecer cada fase, como funciona cada fase, tá bom? Antes, deixa o like, inscreva-se no nosso canal, contribua para o crescimento desse canal com o seu like e com sua inscrição para que possamos cada vez mais trazer novos conteúdos jurídicos por aqui. Inicialmente, é importante frisar que a prisão em flagrante ela é um ato administrativo que não demanda a autorização judicial específica. Em um primeiro momento, ao menos em uma primeira análise, a prisão em flagrante, ela passa a ter uma análise tão somente de aparente tipicidade. Não é analisado a culpabilidade, não é analisado a ilicitude daquela situação, ao menos em um primeiro momento, tá bom? A prisão em flagrante, ela é dividida em 4 fases. É o que diz a doutrina majoritária, e podemos trazer aqui como principal doutrina a de Renato Brasileiro de Lima, conhecidíssimo doutrinador, professor, promotor de justiça, que traz então a prisão em flagrante como tendo 4 fases. A primeira fase é a captura. Imaginemos que a polícia militar é chamada para uma ocorrência e naquela ocorrência eles entendem que há um crime e que há autoria desse crime. Eles capturam o indivíduo. Então a captura é o primeiro ato, a primeira fase da prisão em flagrante. A segunda fase, e nesse contexto fático, também exercida pela polícia militar, nesse caso, nesse exemplo, é a condução coercitiva. Então a polícia militar ela captura, ela preenche a primeira fase, ela conduz coercitivamente aquele indivíduo até a delegacia de polícia, então ela preenche a segunda fase e nesse momento ela faz a apresentação, a entrega do preso para a análise técnico-jurídica do delegado de polícia de plantão. O delegado de polícia ele pega aquela situação toda, faz a sua análise técnico-jurídica e tendo convicção de que, de fato, houve uma prisão em flagrante, ele passa para a terceira fase dessa prisão, que é a lavratura do auto de prisão em flagrante. Após a lavratura, o indivíduo ele é recolhido ao cárcere, assim preenchendo a 4ª fase da prisão em flagrante. Então, as 4 fases da prisão em flagrante são captura, condução coercitiva, auto de prisão em flagrante, a lavratura desse auto e o recolhimento ao cárcere. Logo após, a autoridade policial vai informar o juízo para, na sequência, então passar pela audiência de custódia e a partir do momento que é entregue a nota de culpa, que é informado o juízo, aquele que antes era um ato administrativo passa a ser, então, um ato judicial. E aí tem os outros procedimentos que nós falaremos em outros vídeos aqui. Então, as fases da prisão em flagrante são captura, condução coercitiva, auto de prisão em flagrante, a lavratura desse auto e o recolhimento ao cárcere. Mas por que é importante saber, então, quais são as fases dessa prisão em flagrante? Ora, muitas leis tratam algumas condutas, alguns crimes, dizendo que não se imporá a prisão em flagrante se o indivíduo tomar determinados cuidados, no caso de crimes de trânsito, se o indivíduo prestar o imediato socorro, se ele informar a autoridade, se ele permanecer no local, enfim, essas situações, a menos a título de exemplo. Em um primeiro momento, nós não conhecendo essas fases, nós entenderíamos que, ora, sequer a polícia militar pode fazer a captura e a condução para a delegacia. Ele precisa ele precisa liberar o indivíduo no local do fato. Só que a partir do momento que nós entendemos que a prisão em flagrante ela é dividida em fases,
E aqui trazendo também a doutrina de Renato Brasileiro de Lima, ele vai nos dizer que quando acontecem esses casos em que a lei determina que não se imporá prisão em flagrante e segue, ela quer dizer que não será lavrado o auto de prisão em flagrante, o que não impede que a polícia faça a captura, faça a condução coercitiva até a delegacia, apresente a autoridade policial e a autoridade policial ali fará a lavratura dos seus procedimentos, porém não a do auto de prisão em flagrante. Por isso é importante da gente saber, por isso a importância da gente saber que a prisão em flagrante é dividida em fases. Espero que você tenha compreendido. Mais uma vez, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, contribua com a gente. Um grande abraço e bons estudos.